Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você pode falar comigo esse versículo? Ele está aqui na frente, caso você precise. Fala comigo, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você observa ali, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Existem algumas pessoas que não fazem distinção da alma e do corpo. Particularmente, vejo muito claro na Bíblia essa separação da alma e do corpo. Quando eu falo separação, eu estou falando de assuntos, tá? Porque a alma é impossível se separar do espírito, tá ok? Nós já vimos isso já no nosso primeiro estudo, tá? Então, espírito, alma e corpo. Qual seria a diferença entre espírito, alma e corpo? Nós já vimos que o espírito é diferente da alma. O espírito é a sua parte a parte do seu ser que interage com Deus. Esse é o seu espírito. A alma é diferente do espírito. É a sua parte que interage com este mundo, com as coisas que acontecem, com os seus sentimentos, as suas emoções, é o seu temperamento, o seu jeito de ser. E esse jeito de ser também deve ser transformado. As nossas emoções também têm que ser transformadas. Irmãos, nós não podemos viver conforme as nossas emoções. As nossas emoções, elas nos enganam. Você já notou isso? Que muitas vezes você acorda feliz, passa o dia, aí acontece alguma coisa, você fica triste, e aí depois você fica com raiva. Por quê? Porque as nossas emoções são assim. Então, Deus também quer transformar as nossas emoções. E o corpo, esse é fácil de determinar, né? O corpo é a sua casca, né? O corpo é a nossa parte material. É onde o nosso espírito e a nossa alma habitam. Essa é a parte que se relaciona com tudo aquilo que é físico nesse mundo, através dos nossos sentidos, paladar, olfato, visão, audição. Tudo isso, né, os nossos sentidos interagem com esse mundo através desse corpo. Deus nos criou com um espírito, uma alma e um corpo. Este corpo um dia vai morrer e vai apodrecer, até o dia da ressurreição. A nossa alma e o nosso espírito são eternos, ou seja, cada um de nós tivemos um começo, mas nós não teremos um fim. Já refletiu sobre isso? Você teve um começo, mas não terá fim, porque nós somos seres criados eternos, criados para ser eternos. Então, na última pregação, nós vimos sobre esse assunto, nós vimos vários textos a respeito do espírito, da alma, do corpo, que é essa composição do ser humano. O nosso objetivo hoje é compreender, à luz da Bíblia, a respeito da necessidade da santificação do nosso espírito. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Obrigado, irmão. João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 7. Em João capítulo 3, nós vemos aqui a respeito de um encontro. O encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. E você vai observar aqui que Nicodemos, ele é um retrato das pessoas desse mundo, aquelas que ainda estão mortas espiritualmente. Olha o que diz ali, João capítulo 3, no versículo 1 a 7. A palavra diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse é um encontro interessante, né? Você viu aqui, observou que Nicodemos, ele não entendeu, logo de início, ele não entendeu a mensagem, né? E, irmãos, Nicodemos, ele é ele é o retrato de uma pessoa sem Cristo. As pessoas desse mundo são como Nicodemos. Não têm interação nenhuma com Deus, porque não podem, porque ainda não receberam o perdão dos seus pecados. E algumas considerações que nós fazemos aqui para entender sobre a obra de Deus no nosso espírito, e aí no futuro nós vamos ver sobre a obra de Deus na nossa alma, e aí mais adiante no nosso corpo. Mas hoje, falando a respeito da obra de Deus no nosso espírito, algumas considerações importantes aqui. Todos precisamos nascer de novo, todos. Você viu que Jesus, quando Nicodemos chegou até Jesus, ele chegou dizendo: mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque o Senhor faz tantos milagres, e ninguém pode fazer tantos milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus, a resposta de Cristo foi: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. E aí você vê no versículo, e aí Jesus começa a dizer, né, sobre como funciona esse nascer de novo. Nicodemos, ele faz uma pergunta muito estranha, né? Ele diz ali: mas Senhor, nascer de novo? Como? Será que eu poderia entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer novamente? Ou seja, Nicodemos, ele não estava entendendo isso que Jesus falou sobre a necessidade de nascer de novo. Mas aí Jesus, ele diz especificamente no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne é carne, Espírito é Espírito, é diferente. Todos nós aqui nascemos na carne. Como é que nós sabemos disso? Porque você está aqui, parabéns. Mas a pergunta crucial é: você já nasceu no Espírito? Porque o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. E aí então no versículo 7 ele diz: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não fica chocado, não fica maravilhado por eu ter te falado isso, porque você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Todos nós precisamos nascer de novo, irmãos. Eu vou estar mostrando alguns versículos bíblicos aqui que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. E isso é extremamente importante, porque isso vai ajudar cada um de nós aqui a determinar se nós realmente nascemos de novo. E para aqueles que têm certeza de que algum dia nasceram de novo, isso vai nos ajudar a compreender a situação daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nós amamos, dos nossos familiares, para que nós possamos clamar por eles, porque eles precisam nascer de novo. Desde o pecado lá atrás, em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo. Você observa que quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus, ele criou o mundo, os seres, e criou o homem e a mulher, ele deixou um mandamento. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora a pergunta é: eles comeram do fruto? Sim ou não? Sim. Eles morreram? Sim ou não? Mas a vida seguiu. De que forma eles morreram? Exatamente, morreram espiritualmente. E acontece, e nós não vamos entrar, isso é outra mensagem para ser mais específico, mas o fato é que eles morreram espiritualmente, e existe um agravante nisso, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Exatamente, Adão. E pelo pecado, a morte. Interessante, faltou uma palavrinha ali, está em branco.
A morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Por isso, no último versículo desse capítulo que nós estamos, a palavra diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Ele não tem contato com Deus, não tem relacionamento com Deus. Desde o dia em que Adão pecou, aquele pecado, conforme Romanos 5,12, ele passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. E então isso significa que todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Por isso, irmãos, é que é necessário que cada ser humano aceite Jesus como Salvador na sua vida. Porque aquela pessoa que não recebe Jesus como Salvador, ele está debaixo da ira de Deus. E esse Deus que se ira, ele não está sendo mais pregado nos nossos dias. O Deus que está sendo pregado nos nossos dias é aquele Deus amoroso. Aquele Deus que te recebe como você é, mas que ao mesmo tempo permite que você continue sendo como você é. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, sim, ele é um Deus de graça e misericórdia, mas ele também é um Deus de justiça. E a palavra de Deus diz que ele não pode ter contato com o pecado. Por isso, a ira dele está sobre todos aqueles que não têm Jesus. A ira de Deus. Por isso a única esperança do ser humano é Jesus Cristo. Isso é o que nós chamamos de o plano da salvação. O plano de salvação é Deus, sabendo da nossa condição como pecadores, longe, separados de Deus, debaixo da ira dele, Deus providenciou um meio para que nós pudéssemos ser perdoados. E esse meio é o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Por isso, todo aquele que chega até Cristo, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, estando arrependido dos seus pecados, a Bíblia diz que essa pessoa, ela é salva. E aí uma pergunta importante para todos nós aqui: cada um de nós já aceitamos Jesus como Salvador? Você já aceitou Jesus como Salvador? Quer ver que bonito? Olha, eu acho maravilhoso isso, irmãos. Quem já aceitou Jesus como Salvador e tem plena certeza disso, diz amém. Gostoso, não é verdade? Mas será que todos aqui disseram amém com convicção e certeza? Porque falar até papagaio fala, não é verdade? Irmãos, isso é muito importante. Não, sim, eu tenho certeza que eu já recebi Jesus como Salvador. Quando foi? Quando foi? E eu não quero ser repetitivo, por favor, me entendam. Mas eu sempre gosto de perguntar: você já aceitou Jesus? Sim. Quando foi? Oh, foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Não. Resposta errada. Pem. Oh, foi quando eu estava viajando e aí eu dei de cara com um caminhão e aí naquela hora eu falei: Senhor, me salva. Pem, está errado. Essa não é a resposta certa. Quando foi que você aceitou Jesus como Salvador? Se a sua resposta foi quando eu me arrependi dos meus pecados e eu reconheci que Jesus é o único Salvador, naquele dia eu clamei e Ele me ouviu. E eu me lembro o dia que foi. Eu me lembro. Se a sua resposta é essa, amém. Se não, precisa rever isso, porque isso é extremamente importante. Se há alguém que não tem certeza da salvação, se há alguém que não aceitou Jesus ainda, está esperando o quê? Você e eu que já recebemos Jesus como Salvador, o que nós estamos fazendo para que os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta, para que eles também recebam Jesus como Salvador? O que nós estamos fazendo? Você já refletiu sobre a real situação dessas pessoas? Irmãos, eu creio que no dia em que Deus realmente, por causa da nossa sinceridade, no dia que Deus nos mostrar de forma clara, suficiente, a realidade dessas pessoas que estão sem Cristo, isso vai nos impulsionar ainda mais a pregar o Evangelho.
Porque a realidade deles nós encontramos em Efésios. Abre lá, por favor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós estamos falando sobre a obra de Deus no nosso espírito. E até aqui nós estamos entendendo que o ser humano está morto espiritualmente, o ser humano sem Cristo. Efésios capítulo 2. Olha os versículos 1 a 3, o que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, filhos da ira. Irmãos, é justamente por isso que quando alguém chega até você dizendo assim: olha, eu preciso deixar de fumar, eu preciso deixar de beber, eu preciso deixar de prostituir, a esperança dessa pessoa é Jesus Cristo. Eu preciso deixar a idolatria, eu preciso deixar tais pecados, a esperança é Cristo. Não adianta você chegar e tentar ajudar uma pessoa a deixar o cigarro, a deixar a bebida, deixar os ídolos, deixar isso e aquilo, se essa pessoa não tem Cristo, não é eficaz. A pessoa precisa de Jesus. Não adianta você até mesmo pegar uma pessoa e trancafiar essa pessoa para que ela não mais tenha contato com drogas ou o que for. Ela precisa de Cristo. É Jesus a esperança. Quando nós entendemos isso, isso nos ajuda no foco da nossa conversa diária. Porque nós falamos sobre tudo, não é verdade? Falamos sobre política, falamos sobre o clima, falamos sobre isso, sobre aquilo, sobre a situação do nosso país, falamos sobre várias coisas, mas dificilmente falamos de Jesus para as outras pessoas. Infelizmente essa é a realidade. Nós temos mais liberdade para falar sobre esses assuntos do que para falar sobre Jesus. E o problema é que essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque estão mortas espiritualmente. O próprio versículo 1 diz que o Senhor, Ele nos vivificou. Vivificar significa dar vida. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. E aonde que entra essa vida? No nosso espírito. No nosso espírito. Era justamente isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nascer de novo é ter vida. E Jesus é o único que pode fazer isso. Mas Ele não pode fazer isso para todas as pessoas, somente para aqueles que chegam até Ele com o coração arrependido, reconhecendo que Ele é o único, e não só o único, mas o suficiente Salvador. Não é à toa, irmãos, nós sempre falamos único e suficiente. Único e suficiente. Muitas pessoas acreditam que Jesus é o único Salvador, mas não o suficiente. Como que a gente sabe disso? Porque muitas pessoas tentam dar uma mãozinha para Deus, para adquirir a sua salvação. E amados, a nossa salvação é somente pela fé em Cristo, é pela graça, não existe outro meio, não existe. Então, Nicodemos precisava de Jesus. Esse é o plano de salvação. Um outro ponto importante que nós vemos é que aqueles que nascem de novo têm o seu espírito santificado. Essa é aquela santificação que nós vimos que é a posicional. A posicional. A santificação posicional, ela me coloca numa posição de santo. Numa posição de santo. Então, olha só, Efésios capítulo 2, aqui onde nós estamos, versículos 4 a 6, acontece esse milagre. Então, dando prosseguimento aqui na leitura, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Presta atenção no que Ele fez conosco. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo. Sabe o que são esses lugares celestiais? É uma nova posição que Ele nos colocou, uma posição que nós não merecemos, mas Ele nos colocou lá. Para quê? Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Por isso Jesus é a resposta. Quando diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, isso nos faz lembrar daquele versículo que diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas. Volta uma página aí na sua Bíblia, provavelmente, no capítulo 1, versículo 3. O que Paulo mostra para nós aqui nos capítulos 1, 2 e 3 são as bênçãos que nós temos em Cristo. E o versículo 3, que é muito importante, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, se você ler a carta aos Efésios, principalmente o versículo, capítulos 1, 2 e 3, se você observar quantas vezes ele fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos é por Cristo. Se você está aqui hoje à noite, é por Cristo. Se você tem plena certeza da sua salvação, é por Cristo. Se você algum dia, vai ser permitido a você entrar no céu, é por Cristo. Porque se dependesse de você e de mim, das nossas obras, queridos, nós não estaríamos nem aqui nesse momento. Mas tudo isso é por Cristo. Por Cristo. Então nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Essa é a posição que Deus nos colocou. Essa é a posição que Ele nos colocou. Além disso, a palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você já pensou no privilégio, você já imaginou o privilégio que temos de sermos novas criaturas em Cristo? Tudo passou. Deus não vai lançar mais no seu rosto os seus pecados passados. Por quê? Porque a partir do momento em que você recebe Jesus como Salvador, é uma nova vida. É uma nova vida. Deus não vai lançar no seu rosto. Pode haver consequências, claro, mas Deus não vai lançar no seu rosto. Por quê? Porque a vida começa uma nova vida. Que privilégio. Então aqueles que nascem de novo têm o seu espírito santificado. Santificado. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E agora, para ser mais específico aqui no nosso estudo, o ponto em que nós queremos chegar é: aqueles que nascem de novo crescem na santificação do seu espírito. E isso faz parte da santificação progressiva. Ele cresce na santificação do seu espírito. Ou seja, daqui em diante nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Agora que eu sou salvo, o meu espírito passou a se relacionar com Deus e com a sua palavra, coisa que antes era impossível. Irmãos, deixa eu abrir esse parênteses aqui, porque isso é muito importante. Uma pessoa sem Cristo está impossibilitada de se relacionar com Deus. Ela pode orar o que for, ela pode cumprir quantas promessas for, ela pode buscar a Deus o que for, ler quantas vezes a palavra de Deus. Uma pessoa sem Cristo não pode ter contato com Deus, a não ser que seja para a sua salvação, a não ser que ela chegue diante de Deus arrependida dos seus pecados, crendo em Jesus, e aí desse momento em diante ela passa a ter contato com Deus. Fala a verdade, isso não traz compaixão no seu coração por aqueles que estão sem Cristo? Porque, irmãos, para e reflete sobre isso. Quantos privilégios nós temos em Cristo? Nós temos o privilégio de orar, como nós cantamos, na oração. Nós temos o privilégio de orar a Deus e sermos ouvidos.
Nós temos o privilégio de cantar a Deus e louvarmos o nome dEle. Nós temos o privilégio de abrir a palavra de Deus e receber alimento espiritual. Nós temos esses privilégios maravilhosos que uma pessoa sem Cristo não tem. Não tem. Então isso faz com que isso desperta em nós o maior desejo para pregar o Evangelho para aqueles que não têm Cristo. Quanto mais a palavra de Deus entrar na minha mente e no meu coração, maior será a transformação que Ele fará na minha vida. Esse é o diferencial daquele que é verdadeiramente convertido e não simplesmente um convencido. Deixa eu dizer isso de novo. Este é o diferencial daquele que verdadeiramente é um convertido e não um convencido. Porque aquele que é convertido de verdade, ele vai crescer espiritualmente. O Senhor vai transformar a sua vida espiritual. Começa ali uma jornada de caminhada com o Senhor que não terá fim nesta vida. Então nada de pensar assim, puxa, eu já cheguei no auge. Não, agora eu já alcancei, já alcancei o máximo do conhecimento. Não, agora eu já me sinto bem espiritualmente, eu estou ótimo, eu não preciso de mais nada. Isso não existe, irmãos. Sempre nós devemos estar crescendo espiritualmente. Se não há crescimento espiritual, assim como num corpo físico, quando ele está morto, ele não cresce. O espiritual também, se ele estiver morto, ele não vai crescer. Então, se não existe crescimento, não existe vida, porque com a vida, é claro que vem o crescimento. Então, falando a respeito desse crescimento, o que nós encontramos na palavra de Deus é que o crescimento espiritual, ou seja, a santificação do meu espírito, vem somente pela palavra de Deus. Alguns versículos aqui para nós fazermos uma conclusão. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Cristão que não lê a Bíblia não cresce espiritualmente. Não pode. Não existe, não tem outro jeito de crescer. Música não traz crescimento, a não ser que ela seja totalmente pautada na palavra de Deus, porque aí a música vai ser uma transmissão da palavra de Deus. Mas, irmãos, não existe outro jeito. Quem dera, né? Talvez algumas pessoas pensariam assim: puxa, mas eu gostaria tanto que eu orasse a Deus e o Senhor fizesse assim: agora eu vou te dar crescimento, e Deus me dá o crescimento. Não. Nós oramos a Deus pedindo crescimento espiritual, e isso é admirável. Ore para o meu crescimento espiritual, ore para o meu crescimento espiritual. Ok, isso é lícito. Mas a pergunta é: o que você está fazendo, o que eu estou fazendo para ter crescimento espiritual? Irmãos, se não tem Bíblia, e claro que a Bíblia está atrelada com oração, subentende isso, né? Porque através da palavra de Deus Ele fala conosco, e nós falamos com Deus de volta através da oração. Então é Bíblia e oração, relacionamento. Sem Bíblia e oração não existe crescimento, não pode. E, irmãos, é justamente por isso que nós temos tantos bebês espirituais no mundo que não crescem, porque não busca crescimento, não estuda a Bíblia de forma eficaz, não busca conhecimento de Deus, não busca permitir essa transformação que Deus quer fazer na sua vida. Quem dera se Deus fizesse assim: olha só, irmão, mesmo que você não queira, eu vou transformar a sua vida. Deus não age dessa forma, irmãos. É um trabalho em conjunto. O Senhor vivifica o nosso espírito que estava morto. Nós passamos a ter desejo pelas coisas de Deus, e o Senhor nos dá as coisas dele, através da palavra. Então, quando ele fala leite racional, ele está falando mesmo uma comparação de uma criança que toma leite. E diz ali que não é falsificado, porque essa é a verdade, para que por ele vades crescendo. Não existe outro meio. O que nós entendemos também é que o crescimento espiritual, ou a santificação do Espírito, faz o cristão andar de forma digna diante de Deus.
Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, a parte B do versículo 9 em diante, diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E como que nós vamos buscar esse conhecimento? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que benefício. Sabe qual que é o problema, irmãos? Ele diz ali, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso são benefícios de estar cheio do conhecimento da sua vontade. E o conhecimento da sua vontade nós encontramos na palavra de Deus. Ó Senhor, me mostra a tua vontade, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Leia a Bíblia. E de repente, muitas pessoas estão assim: Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, me mostra, me mostra. E de repente, o Senhor está assim: meu filho, leia a minha palavra, a resposta está lá. Leia a Bíblia, leia a minha palavra. Eu escrevi a minha palavra para te dar essa resposta, busque. Mas não, muitas pessoas estão esperando talvez uma voz audível, do Senhor: faça isso. E aí Ele vai fazer. Não, irmãos, é Bíblia, é Bíblia. Quer saber a vontade de Deus? É Bíblia. Quer crescer espiritualmente? É Bíblia. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Aquele que não busca o conhecimento da sua vontade, aquele que não vive esse conhecimento que tem, ele não vai andar dignamente diante do Senhor. Ele não vai agradar a Deus. Ele não vai frutificar na obra. E ele não vai crescer. Eu acho que está claro para nós a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é importante. Além disso, o crescimento espiritual, ou a santificação do nosso espírito, a obra de Deus no nosso espírito, ele nos protege da inconstância e do engano. Conhece pessoas, cristãos, que são inconstantes? Conhece cristãos que muitas vezes são enganados facilmente por outras doutrinas? O problema é esse. Efésios 4, versículos 14 e 15: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, é justamente por isso que cada pessoa que converte, nós buscamos fazer um estudo bíblico com essa pessoa. Muitas igrejas não têm essa preocupação, nós temos. E é por isso que, se você está aqui e você ainda... Não faz diferença se você é novo convertido, velho convertido, não faz diferença. Independente do tempo que você tem de conversão. Se você nunca chegou a fazer um estudo de discipulado, um estudo das doutrinas bíblicas, as principais doutrinas, seria muito bom você fazer. E nós temos esse estudo. Nós temos esse estudo. Por quê? Porque nós precisamos crescer. O crescimento espiritual protege o cristão da imaturidade. Abre lá comigo, esse é o último versículo que nós vamos abrir na palavra, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Nós estamos vendo aqui a importância de crescer espiritualmente, a importância de ser santificado no Espírito, de crescer no relacionamento com Deus através da palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante diz assim: presta atenção no que ele diz: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais
em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Em razão do costume. Essa é uma palavrinha importante. Eles estão acostumados a buscar conhecimento, alimento sólido, costume. Por isso é tão importante, irmãos, crescer espiritualmente. E esse crescimento nós só vamos ter na palavra de Deus. Só na palavra de Deus. Quais as implicações que a gente tem para a nossa vida pessoal? Para a gente concluir. Todo cristão deve estudar a Bíblia em casa. Quanto tempo você e eu nós gastamos ou nós investimos estudando a palavra de Deus? Todo cristão deve meditar na palavra de Deus durante todo o dia. Não só em alguns momentos, mas durante todo o dia nós devemos meditar na palavra de Deus. Todo cristão deve estar presente nos cultos para aprender da palavra de Deus. A família cristã, não somente um cristão, mas toda a família cristã, deve estar presente na escola dominical. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos na escola dominical. Por quê? Porque ali é a oportunidade de aprendermos mais, crescermos espiritualmente e sermos usados nos nossos lares. É por isso que todo cristão deve estar presente, havendo possibilidade, porque talvez alguns trabalham até tarde, não tem possibilidade, tudo bem. Mas se há possibilidade, todo cristão deve estar presente no culto de oração. Nós dedicamos o culto de quarta-feira especificamente na oração. Ficamos em média em 1 hora só em oração. Não é verdade, os irmãos que frequentam? 1 hora em oração. Parece que para algumas pessoas ficar orando 1 hora é uma tortura. Nós precisamos. Para aqueles que, talvez algumas pessoas lá fora vão dizer assim, ou alguns cristãos vão dizer assim, eu não preciso de tudo isso. Só no domingo à noite está bom para mim. Eu já cresci o suficiente. Eu leio a Bíblia em casa, eu estudo em casa, eu não preciso ir tantas vezes participar. A verdade é que, infelizmente, essas pessoas sempre serão infrutíferas, imaturas, inconstantes e perderão maravilhosas oportunidades para serem usadas na obra de Deus. Por quê? Porque um ditado muito interessante. O problema é, não se pode colocar nada dentro de um copo que acha que já está cheio. Não se pode. Já tentou encher um copo que já está cheio? Não dá. Por outro lado, sempre que você imaginar que precisa de mais, Deus vai te dar mais. Todos esses princípios, irmãos, que estudamos na palavra de Deus hoje à noite, nos mostra quanto mais o meu espírito estiver fortificado no Senhor, maior será o meu relacionamento com Ele. Então, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está chegando. Como Ele vai encontrar a nossa vida espiritual? Como Ele vai encontrar o nosso crescimento? Como Ele vai nos encontrar? Conclusão que tiramos disso, para finalizar, a respeito da santificação do meu espírito, é que todo aquele que nasceu de novo desfruta de uma nova vida espiritual com o Senhor, crescendo a cada dia até a volta de Jesus. Amém? Está crescendo espiritualmente? Eu espero que sim. Todos nós devemos crescer espiritualmente. Se você já aceitou Jesus como Salvador, você começou uma nova etapa na sua vida. Deus te deu ali, a partir daquele momento, a oportunidade de crescer espiritualmente. O Senhor nos dá esse crescimento e nós o buscamos na palavra. Nós buscamos, o Senhor nos dá. Nós buscamos e o Senhor nos dá. E esse ciclo nunca acaba nessa vida, somente lá na glória. Porque lá na glória nós não precisaremos buscar o Senhor como aqui, porque lá nós estaremos diante dele face a face, eternamente como o nosso Deus. Aqui nós não podemos vê-lo, nós o sentimos pela fé.
Então nós o buscamos, mas lá estaremos diante dele, presentes ali com o Senhor. Amém? Até que esse dia não chegue, cresça espiritualmente. Essa é a vontade de Deus para o nosso espírito. Amém?